Olha só, pessoal, os novos números da Argentina. Conforme os meses se passam, a decadência econômica da Argentina nos surpreende cada vez mais. E agora, a taxa de inflação no país, acumulada nos últimos 12 meses, já atingiu 115%. Certamente você se lembra que no final do ano passado o índice quase bateu em 100%, quase alcançou os 3 dígitos, mas não chegou nesse patamar. Mas nos últimos meses a coisa degringolou totalmente e a tragédia econômica argentina só faz crescer desde então, né? Então vamos dar uma olhada nesses números aí e ver as repercussões disso na economia da Argentina, ver como isso tem prejudicado o país e como tem alterado, inclusive, a relação da Argentina com outros países vizinhos, inclusive. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. E bem, vamos dar uma olhada então nesses novos números aqui, alcançados pelo brilhante, incrível, altamente eficiente governo do senhor Alberto Fernandes, lá na Argentina, né? Então foram divulgados dados por parte do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, que é o INDEC, que é o órgão estatal argentino para lidar com essas questões aí, sabe? Tipo um IBGE da vida lá na Argentina. Então, a taxa anual de inflação, ou seja, os últimos 12 meses acumulados aí, terminando em junho deste ano, foi de 115%. E é importante lembrar, é importante frisar, que esses são os números oficiais do governo argentino. Nada nos dá a certeza de que esses números são realistas, né? Muito pelo contrário, se é um número trazido por um governo socialista, certamente é um número mentiroso que está tentando dourar a pílula. Eles não iriam piorar a situação econômica do país na estatística, então certamente, já que os números não são fidedignos, a coisa é muito pior do que os dados oficiais têm demonstrado. Então esses 115% aqui certamente são um valor altamente conservador e enganoso, né? E no mês de junho a taxa foi de 6%. Muitos têm tratado isso aí como uma vitória, porque representa uma desaceleração da inflação, porque nos meses anteriores, em abril e maio, a taxa foi de 8,4% e 7,6%. Então ela diminuiu nesses meses, começou em abril com 8,4%, acumulado em 12 meses, chegou a 6% agora, estamos falando de uma queda aí substancial naturalmente. Agora, isso aí pode ser explicado por uma série de fatores, uma mudança na metodologia, a sazonalidade de algum tipo de produto que tem um aumento de preços aí mais específico numa época do ano, lembrando que estamos falando aqui da definição estatal de inflação, ou seja, aumento generalizado de preços, sendo que nós libertários sabemos que inflação não é isso. A inflação é o aumento da base monetária. Isso acontece quando o Estado imprime mais moeda, lança mais dinheiro na economia. Então, o aumento de preços é apenas uma consequência, é circunstancial, não é a causa, não é a motivação da inflação, é apenas o seu resultado mais evidente, não é? Porém, mesmo fazendo todas essas ressalvas em relação aos números da inflação na Argentina, o fato é que se nós compararmos a situação lá com a situação brasileira, bem, na verdade não dá nem para comparar, né? Porque a inflação acumulada no Brasil nos últimos 12 meses é de 3,16%. Parabéns aí, todas as honras para o senhor Campos Neto e não para o governo Lula naturalmente, e também para a equipe econômica do Bolsonaro que fez o trabalho de casa direitinho no ano passado, não é? Mas vocês se lembram certamente que o Bolsonaro disse na época das eleições que a inflação na Argentina mensal era equivalente à taxa brasileira anual. O pessoal veio falar que isso era fake news, que não era bem assim. Claro que na época o Bolsonaro fez uso de uma hipérbole, mas a coisa não estava tão distante assim da realidade, não. Tanto que agora, de fato, a inflação mensal da Argentina passou muito a inflação acumulada nos últimos 12 meses aqui no Brasil, né? 6%, valor mais baixo nos últimos meses lá na Argentina, quase o dobro da inflação acumulada aqui no Brasil nos últimos 12 meses. E aí, lá na Argentina, os aumentos principais foram no setor de comunicações, de saúde e de habitação, né? Especialmente aqui o gás e eletricidade. E o que menos aumentou lá foi a alimentação,
roupas e calçados, bebidas alcoólicas e cigarros, todos aí na faixa dos 4%, o que ainda é uma coisa considerável. E aí, se considerarmos aí o primeiro semestre desse ano, já temos um aumento de mais de 50% lá na Argentina, lembrando que ano passado foi de 95%, segundo dados oficiais, importante frisar. E aí, o Banco Central da Argentina já está prevendo que este ano a inflação vai ser de inacreditáveis 142% e no ano que vem 105%, ou seja, ambos os valores piores do que o ano passado, muito mais catastróficos. E para falar a verdade, eu duvido muito que essa situação aqui vai melhorar para o ano que vem. Duvido muito que a coisa não vai aumentar ainda mais. E o país está com uma taxa de juros de 97% por conta disso. Olha que coisa terrível. E para falar a verdade, já não adianta mais ficar aumentando taxa de juros com uma taxa de inflação dessa aqui. A coisa claramente já saiu do controle do Banco Central da Argentina e do governo do Alberto Fernandes. A vaca já foi para o brejo há muito tempo, não é? E o fato é que a inflação sobe tanto na Argentina que não é incomum nós vermos uma taxa menor ao longo do tempo, porque essa taxa aqui não significa uma correção dos preços. Os preços continuam subindo progressivamente, mas é que eles já subiram tanto que talvez nem tenha muito mais para onde subir. Falar em números, falar em valores já se torna uma coisa assim um pouco subjetiva, especulativa. Essa é uma grande tragédia, inclusive, dos governos hiperinflacionários. Os preços, os valores em dinheiro estatal perdem completamente o sentido, já deixam de fazer sentido para qualquer pessoa. E aí nós temos o seguinte fenômeno acontecendo lá na Argentina por conta disso. Pessoas que moram perto da fronteira com a Argentina, aqui no Brasil, no Uruguai também, estão fazendo o chamado turismo de supermercado. Ou seja, eles estão atravessando a fronteira só para fazer as suas compras do dia a dia, coisas básicas, porque está tudo tão desvalorizado, a moeda argentina está tão desvalorizada, que sai muito barato comprar em reais ou na moeda uruguaia itens lá na Argentina, até porque você consegue comprar esses itens com um deságio, ou seja, um valor mais baixo do que eles realmente valeriam no mercado, porque você está oferecendo uma moeda mais forte do que o peso argentino. E aí o Uruguai, tal como o Brasil, teve uma valorização de sua moeda frente ao dólar, enquanto que o peso argentino perdeu 1/4 do valor dele em relação ao dólar este ano apenas, né? Sendo que já não tinha valor nenhum em comparação com o dólar nos últimos anos, isso é normal. Isso aí aumenta o poder aquisitivo de uruguaios e também de brasileiros aí nos mercados da Argentina, nos supermercados. Olha só como uma hiperinflação, um governo desastrado, pode fazer aí um grave prejuízo para a economia de um país. Então, o que nós estamos vendo no final das contas com esses números, com esses dados aí, é um reflexo natural, previsível, já esperado, de uma série de políticas socialistas tomadas ano após ano, em muitos casos, década após década. O que estamos vendo aí é a economia cobrando o seu preço. Toda a política socialista acaba descambando em destruição da economia, destruição da moeda, destruição da poupança das pessoas, dos moradores desses lugares governados por esse tipo de governo aí. Para pensar. Quem segurar o dinheiro argentino, o peso argentino, durante este ano vai perder mais da metade do seu patrimônio, 140% aí, de acordo com índices oficiais. A coisa provavelmente é pior. Se considerarmos apenas os números do INDEC, cada argentino perdeu metade do seu poder aquisitivo no ano passado, vai perder mais metade agora. Faz as contas aí. O que isso significa? O argentino médio vai terminar aí com 20% do poder aquisitivo dele no final deste ano aqui, em comparação a janeiro de 2022. Me diz isso não é uma tragédia total que só um governo comunista, socialista é capaz de fazer. E aí nós nos lembramos das maravilhosas, proféticas palavras do Lula no começo desse ano, conversando lá com o presidente da Argentina naquela visita que ele fez logo no começo do seu mandato, dizendo que a Argentina é um caso de sucesso, inclusive do ponto de vista econômico. Onde que está o sucesso de um país que tem uma taxa de juros recorrente superior a 100%? Olha que coisa impressionante. Onde está o sucesso de um país que perde 1/4 do valor da sua moeda em relação ao dólar em apenas 6 meses?
Onde que está esse sucesso? Os índices de inflação crescendo cada vez mais, argentinos perdendo a perspectiva, perdendo a confiança, a fé no seu próprio país? Isso não é sucesso, muito pelo contrário. Isso aí demonstra o total fracasso do governo da Argentina, especialmente aí, de uma forma geral, de uma forma mais abrangente, o fracasso de medidas socialistas em qualquer governo que elas sejam aplicadas. Venezuela já foi destruída, Cuba já foi destruída, tudo pelo seu governo, a Argentina está no mesmo caminho. Se não houver uma mudança radical no país este ano nas eleições, nada vai ser resolvido, nada vai mudar, e infelizmente o Brasil parece estar adotando, seguindo este mesmo caminho aí. As mesmas medidas atrapalhadas, tresloucadas do senhor Alberto Fernandes e da sua antecessora aí de outros mandatos, Cristina Kirchner, parecem estar sendo colocadas em prática aqui no Brasil pelo governo do Lula. Só nos resta torcer para que a coisa não descambe tão rápido quanto está acontecendo na Argentina, porque isso aí sim seria uma tragédia muito grande para todos nós. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.